Nosso Pai querido, agradecemos, Senhor, por podermos ver, ó Deus, o Senhor agindo nas nossas vidas, ó Deus, em resposta às orações dos nossos irmãos por nós e também das nossas orações por eles. Então, Deus, que o Senhor agora esteja, ó Deus, operando, ó Deus, naquilo que o Senhor tem no teu amor, porque o Senhor, ó Deus, escolheu assim responder às nossas orações. O Senhor é tão bom, ó Deus, ao ponto de não agir sozinho, ao ponto de querer agir através de nós, conosco, ó Deus, e isso é um privilégio muito grande que nós vemos, Deus, Senhor, trazendo, ó Pai, nas nossas vidas e através das nossas vidas, nos usando também na intercessão pelos outros. Obrigado, ó Deus, por responder às nossas orações. Nós te agradecemos, Pai, pela operação do teu poder em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos, podem voltar aos seus lugares, fiquem à vontade. Muito bom. Hoje nós iniciamos uma série de estudos na palavra do nosso Deus sobre solução de conflitos. Solução de conflitos. Então, quando você olha para uma foto como esta, o que você sente? O que você pensa quando você olha para uma foto como esta? O que vem assim no seu coração, na sua mente? Eu gostaria de ouvir um pouquinho dos irmãos, olhando uma foto como esta, o que vem assim de pronto, o que você sente olhando essa foto? Oi? Problemas familiares. Mais. Discussão na frente da filha. Desespero, tristeza. Oi? Fala. Medo. Desunião. O que mais que os irmãos estão vendo aí? Socorro. Talvez um ou outro está quietinho, sabe por quê? Porque talvez você está se vendo nessa foto. Talvez você é essa criança. Talvez você é essa criança, você já sentiu o que essa criança está sentindo. Talvez você seja aquela mãe. Você está se vendo na mãe. Ou você está se vendo naquele pai que cortaram a cabeça dele. Ou talvez você está se vendo naquele pai. E é tão importante nós aprendermos a lidar com os nossos conflitos, porque os nossos conflitos externos revelam os nossos conflitos internos. E quando a gente não sabe lidar com os nossos conflitos internos e externos, a gente acaba sofrendo muito mais na vida. Quando você não sabe muito bem lidar com seus conflitos internos e com os conflitos que você tem nos seus relacionamentos, você sofre muito mais na vida, e vem a fracassar. Vem a fracassar na razão de você existir, na missão que você tem, da razão de você existir, que é aproximar vidas. Você fracassa na razão de você existir, fracassa na sua missão,
afastando mais vidas do que aproximando vidas. Nesse sofrimento, nesse fracasso, ainda por você afastar vidas de Deus, você acaba afastando as pessoas de você mesmo. E o contrário disso é a plena verdade. Quando você aprende a lidar com os seus conflitos internos, mesmo que os seus conflitos sejam contra o próprio Deus, seja contra Deus, mesmo que seus conflitos sejam até contra Deus, mas você aprende a lidar com esses conflitos e você aprende a superar esses conflitos, e a palavra de Deus deixa claro como a gente lidar com os conflitos, como superar os conflitos, como vencer os conflitos, como solucionar os conflitos. E toda a bagagem, capacitação para isso também nós temos na palavra de Deus. Então nós precisamos, por isso que é tão importante, fundamental que a gente venha a aprender para discernir, para saber como enfrentar conflitos. Agora você vai poder aprender. Você vai aprender, você vai saber exatamente o que a Bíblia diz sobre como solucionar conflitos. Mas se você não estiver na dependência de Deus, serão só conceitos acumulados aí na sua mente, na sua cacholinha, e não vai passar disso. Na vida você não vai ter poder para colocar em prática, de forma eficaz, superar os seus conflitos internos e externos que nós estamos, todos nós, enfrentando sempre conflitos internos, conflitos externos, sempre nós estamos nesse conflito. Você vai entender porque isso é constante nas nossas vidas e como nós precisamos aprender a lidar para a gente ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, mesmo de verdade. Então nós vamos orar agora, porque nós mesmo que tenhamos todo o conhecimento, nós precisamos sabedoria de Deus, nós precisamos operação do Senhor, na dependência dEle, para podermos, de fato, ver a solução de conflitos, superarmos os conflitos das nossas vidas. Por isso nós vamos orar agora. Mas não é uma oração só de introdução de um estudo, mas precisa ser uma oração tua para Deus, clamando a Deus: Deus, me ajuda aí com o Senhor, me ajuda a depender do Senhor. Eu não posso prosseguir aqui só aprender conceitos e ficar com teorias de comportamentos e tal. Eu quero, Deus, conhecer o Senhor, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer tratar no meu coração, o que o Senhor quer fazer na minha vida, e transforma, muda. Eu sei que eu preciso muito do Senhor operando, e a mudança em mim primeiro, como a gente tem aprendido nos nossos cursos de restauração, a palavra e família, que eram nos domingos de manhã, passou agora para as quintas-feiras. Então é na mesma ênfase que a gente está, Deus trabalhar primeiro na gente, e a gente está concentrado nele mudar a gente primeiro, depois os outros que nós temos aí, conflitos externos, a mudança tem que vir primeiro em nós. Mesmo que os outros precisem de muita mudança também, mas nós também precisamos. Nós vamos orar agora, irmãos, e pedir isso para Deus tocar, mover, trazer a gente nessa consciência de coração, e a gente aprenda e vivencie mesmo a superação de conflitos, a solução de conflitos, como Ele quer fazer em nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos, Deus, diante do Senhor, e Pai, nós somos pó, nós não conseguimos, Deus, nós temos esse cérebro tremendo, maravilhoso que Deus deu, memória, nós temos, ó Deus, capacidades que o Senhor nos deu, e podemos, ó Deus, caminhar só até certo ponto, até algumas iniciativas, mas Deus, nós não conseguimos perseverar, nós não conseguimos, ó Deus, superar, nós não conseguimos, ó Deus, avançar no que o Senhor tem, ó Deus, para a solução de conflitos. E o Senhor sabe, ó Pai, os nossos conflitos internos, o Senhor nos conhece tão bem, ó Deus, melhor do que nós mesmos, e sabe também os conflitos, ó Deus, que
temos com outras pessoas e que precisam ser superados, ó Deus, e nós sabemos como tratar e o que falar, o que não falar, como nós vamos aprender no domingo também. Que o Senhor, ó Deus, esteja então completando nesses estudos toda a bagagem que precisamos, ó Deus, aprender para discernir, para saber, e a Tua sabedoria, Deus, o Senhor se manifeste em nós, na Tua sabedoria amorosa, e nós vejamos, ó Deus, os relacionamentos restaurados a partir do nosso coração restaurado na Tua presença, ó Deus. Nós dependemos do Senhor, não podemos, ó Pai, dar um passo sozinhos, nós precisamos de Ti, Deus, e clamamos que o Senhor se manifeste, nos ensine, o Teu Espírito nos convença, nós que confessamos agora pecados, ó Deus, que porventura estamos alimentando, sejam eles quais forem, de rancor, amargura, ou o que for, Deus, nós estamos confessando diante do Senhor e pedimos, Senhor, opere pela Tua palavra e fale aos nossos corações, traga livramento, nos mostre, ó Deus, a necessidade de cada um de nós, ó Deus, pela Tua palavra viva e eficaz agora, é o que nós Te pedimos, muito agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o que nós vamos ver no nosso curso aqui, nos nossos estudos, melhor dizendo, nós vamos começar aqui, para a solução de conflitos, o que está por trás dos conflitos. Então, nós vamos encarar só os conflitos, mas nós vamos ver o que está por trás. Nós vamos aprender a discernir os conflitos. O discernimento, enxergar o que está oculto, o que está por trás dos conflitos que aparentemente a gente não vê, mas nós vamos então aprender na palavra de Deus a discernir. E para enxergar, para discernir, nós vamos então estar fazendo uma análise deste texto de Tiago 4, capítulo 1, versículo 1 e 2. Neste texto, nós encontramos o necessário para discernirmos os conflitos nas nossas vidas. O que diz aqui, olha, vamos ler juntos e com bastante atenção, vamos lá? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, o dia de hoje nós vamos analisar esse texto juntos. Então, vamos começar aqui, olha, com contendas. Vamos pensar aqui nas contendas. Eu procurei no dicionário uma definição de contenda, né? E uma dos sinônimos ali de contenda é desinteligência. Contenda é, em outras palavras, no português claro, burrice, tolice. Então, contenda é uma burrice, é uma desinteligência, é um tiro no pé. Porque quando você se deixa, ou você provoca, ou se deixa se envolver na contenda, você prejudica os outros, mas principalmente você. Por quê? Olha o que diz aqui o texto de Tiago 3,16. Onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda espécie de males. Então, onde tem contenda, onde começa a brigalhada, onde você põe lenha na fogueira, ou põe lenha na fogueira e você não tira, e deixa ali a fogueira queimar e a coisa esquentar, você faz muito mal para você mesmo e muito mal para as outras pessoas também. Então, o que a gente precisa fazer de cara? A gente precisa jogar fora toda a contenda da nossa vida.
A gente precisa jogar fora. Então, você colocar na sua mente, no seu coração, eu vou jogar fora toda essa sujeira, todo esse lixo. Não vou ser uma pessoa mais contenciosa, não vou ser pavio curto, não vou ser explosivo, explosiva. Eu vou ser inimigo, inimiga de contendas. Está em Timóteo 3,3, 1 Timóteo 3,3. Inimigo de contendas, inimiga de contendas. Você tem que ser inimigo de contendas, inimiga de contendas e pacificador, pacificadora. Isso vai frontalmente contra o seu orgulho, isso vai frontalmente contra o seu jeito de ser, porque às vezes você é estourada, impaciente e perde controle fácil. Muitas coisas estão acontecendo e você está muito nervosa, muito nervoso, mas isso precisa ser vencido. Porque você entra em contendas com seu marido, entra em contendas com a sua esposa, entra em contenda com seus pais, com seus filhos, com irmãos na igreja, com colegas de trabalho, com inúmeras pessoas, inúmeros relacionamentos que você tem. Você acha que vai conseguir ser uma pessoa melhor, vai conseguir estar melhor na fita. O que você pensa que vai ser bom para você, ficando por cima, ou gritando mais alto, ou achando que você tem que manter o controle da tua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, seja o que for, através da força, através do grito, através da briga, através da manipulação, através da pressão e tudo mais que vai engendrada na contenda. Então, toda essa parafernália que vem junto com a contenda, você precisa saber e reconhecer que traz tudo que é confusão, embaraço e mal. Então você precisa jogar fora. Olha o que diz Provérbio 17,14. Vamos juntos? Vamos lá? Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Então, não começa a abrir. Sabe o que é dique, né? Represa. Sabe? Uma represa gigante. Se começar a abrir uma brecha ali, o que vai acontecer? Brumadinho, tudo mais, você sabe, né? Vai tudo por água abaixo. Vai ser complicadíssimo. Então, a sabedoria de Deus em Provérbios fala para você, não dá brecha. Não começa a discussão. Não dá brecha. Começou a discussão, pacifica, silencia, ou de alguma forma você precisa não dar brecha para briga, para discussão, para que não acumule aí a contenda e as coisas e os relacionamentos e tudo mais vai para água abaixo, que faz mal para você, faz mal para os outros, você afasta as pessoas de Deus, e as pessoas afastadas de Deus, você está fracassando no teu propósito de vida, na razão de você existir. Por isso que às vezes fica tão cabisbaixo, tão triste, porque está com uma confusão em casa, está uma confusão no serviço, está uma confusão na igreja, porque você não cuidou, não segurou isso aqui, não começa a discussão. Precisa aprender, então, a lidar com os conflitos. E seja quais forem as situações que você possa estar envolvido, nós vamos entender que a solução de Deus, você vai ver como você vai poder superar e solucionar na sabedoria de Deus e no poder de Deus também. Vamos lá. Vai, passa o próximo. Não quer ir? Muda aí. Marcos está lá em cima ou está aqui embaixo? Muda aí para mim, Marcos, por favor. Aqui não está indo mais. Está com preguiça. Pronto. Tá. Espera aí. Mudou muito. Tá. Isso. Aqui agora o próximo. Isso. Mesmo que seu conflito... Vamos juntos? Vamos lá. Mesmo que o seu conflito for contra Deus,
Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Então, às vezes, a tua contenda, às vezes é com pessoas, com você mesmo e também com Deus. Você já ficou em contenda com Deus? Já ficou magoado com Deus? Então, às vezes, a pessoa está magoada com Deus porque morreu um ente querido, ou uma situação que a pessoa estava esperando que Deus ia agir de tal forma, e não agiu, e a pessoa ficou magoada com Deus, tem contenda com Deus. Então, olha o que diz aqui a palavra, olha, o que você está fazendo? Olha aqui a pergunta aqui, ó. O que você está fazendo? A gente é um caco entre os cacos no chão. O que a gente está pensando que a gente é para a gente estar em contenda com Deus? A gente vai dizer para o oleiro, ó, por que você está me fazendo assim? O que você está me fazendo? Nosso Deus, Ele é o nosso Criador, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele olha a nossa vida soberanamente, de eternidade em eternidade. Se Ele está fazendo alguma coisa com a gente, com certeza é por amor e por bem, mesmo quando doa para a gente. E mesmo quando não parece que é para o bem. Ele está com tudo sob controle e o domínio dele, Ele sabe o que Ele está fazendo. E às vezes estão acontecendo algumas coisas com a gente, alguma coisa está acontecendo com a gente, que às vezes é consequência do nosso pecado e a gente está culpando Deus. Então, cuidado com o que você está pensando acerca do nosso Pai de amor, do nosso Deus, do seu Criador, do teu Salvador, que te ama tanto, às vezes injustamente. Às vezes não sempre é injusto a gente se irar contra Deus e a gente está contencioso contra Deus. Então, examina o teu coração para ver onde que está a sua contenda. Você chega nesse nível de estar mesmo em contenda com Deus. É uma honra dar fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem nelas. Então, se você é tolo, se você é insensato, vai gostar de ver a casa pegar fogo, vai se... Tem gente que gosta de contenda, gosta de briga, gosta de gritar, de falar e tudo, mas não é tudo que a gente gosta que presta, que é bom para a gente. Principalmente a gente se envolver com brigas e contendas, a gente só se dá mal e sofre demais. Então, a gente depende da sua criação, depende de como você foi instruído na sua vida, no que você está vivendo, mas seja o que for, você precisa ser inimigo. Deus ensina a gente a ser inimigo de contendas, Ele vai trabalhar isso então na sua vida. Então, você olhar e já de cara, eu não vou admitir, não quero contendas, sou inimigo de contendas, chega de briga, eu vou procurar o caminho que Deus tem para a solução de conflitos na minha vida. Então, o que está por trás dos conflitos? Então, nós vamos olhar agora, nós já entendemos no texto, bem claro, o que está ali, logo no texto, para a gente ser inimigo de contendas, mas vamos discernir então o que está por trás dos conflitos, seguindo ali o nosso texto. Olha o que diz o nosso texto ali, ó, no começo, olha o que está dizendo. Ó. De onde vêm as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essas paixões que guerreiam dentro da gente, o que é paixão? O que você vê assim? O que é paixão? Fala para mim, o que é paixão? Sentimento passageiro. Tá. Sabe o que é paixão? Sofrimento. É isso. Paixão de Cristo. Sofrimento de Cristo. Paixão é sofrimento. Aí a sofrência, né? Entende? É isso, paixão. Vem das paixões, desses sofrimentos
que a gente se ilude nos nosso orgulho e pecado, que guerreiam dentro da gente. Olha lá. O que está por trás dos conflitos? Nós temos aqui 4 dessas áreas que nós vamos ver que estão por trás dos conflitos. E a primeira aqui, olha, é a reversão da expectativa. No nosso texto, voltando aqui novamente, olha aqui, vocês veem, não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas e não as têm. Isso é a reversão da expectativa. Olha, vocês cobiçam coisas e não as têm. Então, essas paixões que guerreiam dentro da gente, é porque a gente quer muito uma coisa, seja ela material, seja ela sentimental, seja ela qual for, a gente cobiça essas coisas, a gente quer essas coisas, mas a gente não as tem. É a reversão da expectativa. Por exemplo, entre o casal acontece muito isso. Você aconselha casais, é muito comum a frase. Essa pessoa com que casei, ela não é mais a mesma. Já ouviu isso? Ele não é mais o mesmo. Ela não é mais a mesma. E de verdade, não é mesmo. E não é mesmo. Por quê? Porque passaram-se os anos, as pessoas mudam. Todas as pessoas, com o passar do tempo, elas mudam. Nós não somos seres estáticos, nós somos seres dinâmicos, nós mudamos. Então você vai mudar, você também mudou. E ele também mudou, ela também mudou. Alguns mudam para melhor, outros mudam para pior. Mas mudam. Então pode crer. Você que está novinho no casamento aí, ou vai casar e tudo mais, ela é hoje, daqui a um tempo vai mudar. Vai mudar para melhor ou vai mudar para pior, mas vai mudar. Pode saber que vai mudar, porque isso é lei natural da vida, vai mudar para melhor ou vai mudar para pior. Então, a pessoa, ela fica frustrada, porque a reversão da expectativa é uma expectativa que você tem que é frustrada. Você pensava no casamento alcançar certo nível financeiro, já ter a sua casa própria, já ter o seu carro do ano, já pensar que o seu marido ia ficar perfeito, que a sua esposa também ia ser a esposa perfeita, mas não aconteceu. E você, poxa, mas eu esperava que fosse diferente, eu esperava mais. Então você precisa entender e aprender a lidar com a reversão da expectativa. Então, quando você está em conflito com a sua esposa, em conflito com o seu marido, os filhos com os pais com os filhos, aqui na igreja, em todo lugar, existe a reversão da expectativa. Então, você precisa, para discernir, você precisa saber que as pessoas cobiçam coisas e não as têm. Então, há frustração. Há frustração nos nossos relacionamentos, há frustração nas nossas vidas. As pessoas não sabem lidar muito bem com perdas. Então, por estarem frustradas, estão agindo como estão agindo. Então, você tem que entender que é por trás. Não é porque a pessoa é chata mesmo, ele é chato, tem coisas por trás que você precisa enxergar, que ele tinha uma expectativa, ela tinha uma expectativa e está frustrada. Então, esta frustração, ela precisa ser tratada, ela precisa ser identificada e tratada à luz da palavra de Deus, aquilo que vai ser
a gente vai entender claramente como vai ser tratado. Agora nós estamos abrindo esse leque de discernimento para a gente identificar o que está por trás do conflito. Está entendendo? Então, a gente tem que entender isso, porque não é tão simples assim. Às vezes você fala, olha, ora e lê a Bíblia e tudo vai resolver. Não é assim. Você precisa entender e aplicar, sim, a oração, aplicar a palavra, segundo a essa necessidade de uma expectativa, uma reversão de expectativa, uma expectativa frustrada. E tratar essa questão diante da palavra de Deus, diante de Deus, então precisa entender que atrás então, do conflito pode ter, e na maioria deles tem expectativas frustradas. Também o nosso texto vai continuando aqui, ó. Então a reversão da expectativa, né? Traz tristeza, traz frustração. E a gente também vai tratar aqui, no nosso texto, olha o que ele diz aqui, ó. Vocês cobiçam e não as têm. Cobiçam as coisas, sejam elas sentimentais, físicas, materiais, e não as têm. Por causa disso, por causa dessa frustração e outras questões também, a pessoa então mata e inveja. Então essa atitude de morte que pode haver atrás do conflito. Então está havendo conflito lá, você, a esposa, você, o irmão, você... E aquela atitude que a pessoa já tomou de matar. Ou você tomou a atitude de matar. O que é essa atitude de matar? Ó, atitude de morte. Vocês matam. O que é essa atitude de matar? Para mim, morreu. Já ouviu alguém falar assim? Ó, para mim você morreu. Ou não fala, mas age como. Então, está ali o marido, vamos pensar no marido e a esposa, o irmão na igreja, o que for. Você entra ali na porta, para mim morreu essa irmã aí. Para mim morreu esse irmão. Passa reto, nem olha, nem cumprimenta. Marido lá chega em casa, nem cumprimenta a esposa, quanto mais beijar. Ou a esposa chega no trabalho também, está lá no sofá o maridão lá, ela passa toda e vai lá cuidar das coisas, não está nem aí. Para ela, morreu. Para ele, morreu. Então, essa atitude de matar é bíblica. É maligna, mas está na Bíblia. De você querer matar a pessoa, ou você querer morrer, ou você cortar realmente aquilo que você vai ter de relacionamento com as pessoas dentro dessa atitude de morte, né? O pessoal pode falar, bom, eu não vou revidar, não vou brigar, simplesmente eu mato. Então não revidou, não brigou, não reage mais. Simplesmente para mim morreu e a pessoa assume isso de forma muito, muito resolvida na sua vida e tomou essa decisão e não quer mais sair dali. Eu não sei se você já tomou uma decisão contra alguém na sua vida nessa direção. Quem que você matou? Para quem que você morreu? Quem que está morto para você? Então você precisa ressuscitar essa pessoa. Precisa ressuscitar essa pessoa. Aquilo que a gente enterra vivo, o que acontece? Já aprendeu isso, né? No momento de crise vai. Então, tudo que você pode decidir matar a tua esposa, teu marido e tal, mas numa crise está muito vivo.
Sua esposa está viva, seu marido está vivo, seu filho está vivo, seu pai está vivo, seu irmão na igreja está vivo, a irmã na igreja está viva. E isso vai te perturbar a vida inteira. E principalmente isso vai travando o nosso relacionamento com Deus e não flui mais nada. Porque a gente não pode matar as pessoas. A gente vive para que as pessoas vivam. A gente precisa ser instrumento de vida, mesmo que essas pessoas tenham ferido muito a gente. Aí vamos lá no nosso texto de novo. Vamos lá. Vamos lá no texto que é melhor. A gente pegar o texto de novo. Ó. Vocês cobiçam, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Então, por causa de todos esses sentimentos e tal, a pessoa vive fazendo guerra. Numa guerra, só um lado sofre, não é verdade? Numa guerra, qual dos lados que sofre? Os dois. Os dois são muito feridos. Os dois lados morrem muita gente, muita ferida, muita desgraça. Você acha que guerra é bom para alguém? Já foi bom para alguém? Jamais. Jamais. Quando a gente vê os absurdos das guerras aí das nações, a gente fica escandalizado. Agora, quando a guerra é dentro de casa, quando a guerra é na igreja, vocês vivem a lutar e fazer guerras. Então você está muito ferida, muito ferido, porque está em guerra. E na guerra a gente é muito ferido, e essas feridas que a gente tem na guerra, por culpa nossa, por culpa dos outros, mas estamos numa guerra, e essas pessoas nos ferem, e às vezes nós nos expomos mais e damos brecha, somos muito mais feridos. Esses traumas, essas feridas, essas feridas de alma, que a gente está muito machucado, muito machucada, precisam ser tratadas. Então, atrás dos conflitos, olha lá, o que tem atrás dos conflitos? Olha lá, tem a reversão da expectativa, tem a atitude de morte e tem os traumas. Os traumas, eles funcionam como um gatilho para tentar justificar o nosso coração enganoso. Então, olha, tem assim como um gatilho. Você sabe o que é gatilho, né? Aquilo que você puxa na arma para disparar a arma. Então, é o que dispara dentro de você justificativas para você justificar os seus pecados. Então, nosso coração, como é que é o nosso coração? O que é isso aqui? Coração, limão, coração. Então, é um coração, é um limão. Então, o que é? Enganoso. Não? Olha lá, enganoso é o coração. Quem pode compreendê-lo é desesperadamente corrupto. Faz tempo que eu não cito esse versículo, né? O pessoal, você fala, pastor, cita muito esse versículo. Mas é verdade, Jeremias 17:9. E a gente tem que identificar o que é verdadeiro. Meu coração, nosso coração, é desesperadamente corrupto e enganoso mais do que todas as coisas. A palavra de Deus diz, é mais enganoso do que todas as coisas, mais enganoso que o próprio diabo. É o meu coração e o seu. Então, a gente se engana desde Adão e Eva. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que a gente se engana no nosso coração corrupto. E o que faz? O nosso coração, né, nessa corrupção e engano, ele funciona, então, como um gatilho ali, né? Os traumas, justificando essa maldade nossa do coração. Eu posso gritar, posso brigar, porque ela também me feriu, ele me feriu.
Eu posso alimentar esse sentimento de ódio, eu posso alimentar essa amargura, porque ele me feriu, ela me feriu ou me fere. Eu tenho direito. É justa essa minha atitude de contenda, de ódio. É muito justo este meu ódio. Então a gente usa então as dores dessas feridas para justificar para a nossa consciência a malignidade dos nossos corações, que são desesperadamente corruptos e enganosos. Está entendendo o que está por trás do conflito? Não é tão simples, né? Olha o que está por trás. Está por trás toda essa maldade. Olha lá, está por trás a reversão da expectativa, está por trás a atitude de morte, está por trás os traumas que funcionam como gatilho para tentar justificar aí os pecados do nosso coração enganoso, e vocês vivem para lutar e fazer guerras. E tudo isso que a gente vai aí ajuntando de lixo nas nossas vidas, porque tudo isso aqui é lixo que a gente vai acumulando. Mas está lá, tudo lá atrás do conflito, tudo por trás do conflito. Aí os traumas também podem ser de um relacionamento atual. Por exemplo, você é casado e tal, e você tem traumas que seu marido te feriu. Ou sua esposa te fere ou te feriu. Você tem os traumas. Mas também você pode ainda carregar traumas de um outro relacionamento, antes do seu casamento. De um outro ou de outros relacionamentos. Por exemplo, um filho, uma filha que é abusado na infância. Um relacionamento que houve toda confusão sexual, e não teve controle nenhum antes do casamento, e foi uma bagunça. Tudo aquilo traz traumas para a intimidade do casal atual. Sofrimentos outros, quaisquer que forem, que traumatizaram você antes do casamento, interferem, criam conflitos também no casamento. E assim também em outras relações que a gente tem, relacionamentos aqui na igreja, porque um irmão lá fez tal coisa para comigo, eu não quero ver crente na minha frente nem pintado de ouro. Né? Porque um não presta, ninguém presta. E ali a gente, por causa desses sofrimentos, por isso que a maioria dos evangélicos no Brasil são os desigrejados. Isso já é estatística. Então é triste demais ver como, por causa das feridas, as pessoas se separam, as pessoas se divorciam, as pessoas entram em contenda, tudo mais. Isso é muito triste a gente ver nas vidas. Então, isso que a gente traz do passado é o princípio de transferência. Isso está também atrás dos conflitos. O que é o princípio de transferência? Aquilo que você sofreu, aquele trauma no relacionamento passado, você transfere para esse. Isso é o princípio da transferência. Você transferiu aquelas feridas daquele teu relacionamento para o relacionamento atual. A esposa trata mal o marido porque o pai dela tratava ela mal. O marido trata a esposa, então, pensando que a esposa é a mãe. Então, a gente precisa enxergar isso por trás dos conflitos para a gente poder discernir e tratar conforme as necessidades, aplicando a cada uma dessas necessidades um tratamento da palavra de Deus e na presença de Cristo que tudo restaura. Mas precisa identificar, porque senão você só fica tratando
como a pessoa está com uma infecção, vamos dar uma dipirona, aí a febre vai abaixa, mas a infecção está ali. Logo vai voltar o febrão de novo. Tem que tratar com antibiótico a infecção, para curar a infecção. Então você tem que diagnosticar o que está acontecendo ali. Então, dá trabalho, mas é necessário. Aquilo que foi construído em anos, não dá para resolver numa conversa só. Não dá para você, agora vai, de uma hora para outra, a pessoa virar um anjinho. Há necessidade mesmo de serem tratadas essas áreas e esses traumas para superar e vencer realmente os conflitos aí que nós temos em nossas vidas. Ok? O que está, então, por trás dos conflitos? Vamos ler o nosso texto de novo. Vamos ler juntos? Vamos lá. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Agora a gente vai aqui no ponto. Não tem. Olha lá, vocês cobiçam coisas e não as têm. Mas não tem, por quê? Porque não pedem. A chave de solução de conflitos, nós vamos entrar nisso principalmente agora, quinta-feira que vem, mas já trazendo um spoiler para os irmãos, a chave da solução de conflitos está aqui, ó. Está aqui. Você resolver essas questões a sós com Deus em oração. Eu já sabia. Mas sabe qual que é a verdade? 95% dos aconselhamentos que você faz, das pessoas que você conversa, que eu converso e tudo mais, sem medo de errar, 95% está com a vida de oração rasa ou inexistente. Grande maioria. Rasa ou inexistente. Eu estou com um problema, estou com conflito lá e tal. Como é que você está, você e Deus, sua vida? Pastor, está lá embaixo. É muito, muito, muito comum. Então, o ponto-chave aí para você começar, por isso que é importante você sair daqui com uma decisão no teu coração. De fato, você pedir a Deus. De fato, você clamar a Deus. De fato, você estabelecer uma disciplina amorosa no relacionamento com Deus, falar, eu vou buscar o meu Deus, eu vou orar a Deus, eu vou separar um bom tempo, não questão de quantidade de tempo, mas tempo sem pressa de sair. Porque você está vendo o que tem por trás? Não é raso, é profundo. Tem coisas, dos conflitos internos seus profundos que precisam ser tratados na presença. Coisas profundas do coração do outro que você vai discernir na sabedoria de Deus, na presença. Não será em outro lugar. Não será o livro de autoajuda, o psicólogo, o fulano, o beltrano. Pode ter ajuda com essas coisas e profissionais. Mas o que vai fazer a diferença de verdade é poder de Deus em você e a palavra viva e eficaz de Deus transformando você, principalmente você, e através de você, você influencia o outro, ou os outros que você está em conflito. Por isso, você precisa sair daqui com essa decisão. Deus, eu preciso mais de Ti. Então você vê como é que está a tua vida de oração. Nós não estamos falando aqui de algo religioso que você faz todos os dias de manhã de uma forma automática e 15 minutos, meia hora, uma hora, o que for, mas algo que você derrama o teu coração diante de Deus e você se quebranta, se arrepende e deixa Deus sondar o teu coração
e mostrar para você o que há de caminho mal ali, e você se quebrar diante de Deus, se quebrantar, se arrepender, obedecer a Deus, e na graça e poder do Espírito Santo, você começar a superar os seus conflitos internos, para você superar os seus conflitos externos. Então nós vamos orar assim agora. Então nesta oração, não é oração, não foi nem no começo para começar estudo bíblico, e nem oração de terminar estudo bíblico. É algo que você precisa definir de vida. Porque quem está sofrendo mais, sabe quem é? Você. Você está sofrendo mais. Mais do que todo mundo. E às vezes você está fazendo os outros sofrerem. E às vezes você não está aproximando. As pessoas que mais você ama não está aproximando de Deus, você está afastando. Então tem que acabar isso, tem que resolver isso. E é isso que Deus quer dar para a gente, que a gente está buscando, e a gente vai ver quinta-feira, vem aqui, chova canivete, esteja aqui, vamos aprender juntos, que nós estamos aprendendo a discernir, vamos saber como vencer os conflitos, mas isso não é suficiente. Nós precisamos saber, no terceiro, que é fazer, de fato. Poder fazer, que é a sabedoria de Deus. E nós precisamos dos três, precisamos de discernimento, conhecimento e a sabedoria. Isso que a gente vai aprender aí nas próximas quintas-feiras, para a gente saber de fato como superar esses conflitos e a gente sair mais que vencedor no nosso Jesus. Vamos em frente? Querido Deus, nós estamos, Pai, diante do Senhor, e tão gratos, ó Deus, pela clareza da Tua palavra, Deus, que pudemos ver no texto de Tiago, capítulo 4, Deus, verso 1 e verso 2. Pai, nós vamos para casa, ó Deus, vamos ler de novo, nós vamos refletir, vamos fortalecer no nosso coração todo esse ensino, para que a gente, Pai, crie, Deus, no nosso coração convicção. Isso, Pai, na Tua presença. Pai, eu preciso mais do Senhor. Cada um de nós precisamos, ó Deus, nos dirigir mais à busca da Tua presença, do Senhor. Então, Deus, hoje, eu saio daqui, Pai, decidido, Deus, a depender do Senhor e separar, Pai, um tempo maior de busca, de abrir o meu coração, de aprender a derramar o meu coração se eu não sei. O que for, Pai, a minha realidade, a realidade de cada um aqui, Deus. O Senhor ajude, Pai, me tome pela Tua mão direita e me ajuda, ó Deus, e me ensina, Deus, a chorar na Tua presença, a me quebrantar na Tua presença, a me esvaziar, Deus, e não mais eu, mas Cristo. Então, Pai, que o Senhor faça a obra. Eu estou entendendo e estou vendo, ó Deus, como é complexo o meu coração, como são complexos as pessoas, os relacionamentos. E eu não tenho, Deus, eu não tenho inteligência suficiente, eu não tenho capacidade suficiente para superar tudo isso. Por isso, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do conhecimento do Senhor, eu preciso da sabedoria do Senhor, e que o Senhor seja comigo, ó Deus, para a solução dos conflitos que envolvem a minha vida. Para eu superar, Deus, estar bem, estar, ó Deus, fortalecido, cada irmã aqui fortalecida, e fortalecer o meu casamento, fortalecer os meus relacionamentos, fortalecer, ó Deus, outros irmãos e irmãs que estão precisando de mim. Deus, me ajuda, Senhor, e eu me levanto hoje, ó Pai, em nome de Jesus, com essa decisão, ó Pai, de mesmo estando fraco ou embaraçada, cansado ou cansado, me dá o Senhor. Eu posso, ó Deus, me dar o Senhor, eu posso buscar mais o Senhor, eu posso, ó Deus, conversar mais com o Senhor, e sei que o Senhor vai me colocar no lugar. Na Tua presença, o Senhor vai me colocar, ó Deus, o prumo na minha vida, o Senhor vai organizar a minha mente, o Senhor vai organizar os meus sentimentos, meu coração, e
Pai, me levar na vitória que o Senhor tem, a superação que o Senhor tem, ó Deus, e eu vou, Pai, vencer no poder do Senhor, na Tua graça, Deus. Por isso, me ajuda, Deus, nessa primeira decisão que eu estou tomando nessa caminhada, Deus, de solução de conflitos. Muito obrigado por ser comigo e trazer, Pai, essa riqueza da Tua palavra, Deus, para o meu coração, para os nossos corações agora. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Com uma oração silenciosa, estamos encerrando o culto desta noite. Deus os abençoe. E quinta-feira que vem a gente está firme. Domingo de manhã a gente tem os nossos estudos ali de aconselhamento, que você vai perceber que caminha junto, os estudos de aconselhamento também. E às 10h30 as nossas classes de EBF, o Nova Vida, a gente bem atento aí, convidando as pessoas que ainda não fizeram, ou se quiserem aí fortalecer o relacionamento desde as bases, estão convidados a participar com a gente também do Nova Vida. Deus abençoe os irmãos. Então, vamos, oração silenciosa, encerrando o culto.